Bom dia, irmãos. Prazer grande, oportunidade e responsabilidade também de estar aqui. Eu agradeço a Deus por isso e também à igreja por essa graça. Vamos orar a Deus, pedir que Ele nos abençoe. Grandioso Deus, todo-poderoso Pai, queremos louvar a Ti, porque a Tua palavra é pregada aqui nesta igreja de uma forma séria, de uma forma comprometida, Senhor. Obrigado pelo que o pastor Mauro falou com relação aos professores, ao ensino que é trazido aqui também pelos professores da escola dominical, que realmente é uma joia, um tesouro que o Senhor nos dá. Que o Senhor abençoe aos irmãos para que valorizem e sejam desafiados a estarem aqui no horário para aprenderem, Senhor, da Tua palavra, que é o que é mais valioso para nós aqui neste mundo. Pedimos a Ti agora por este momento, que a Tua palavra vai ser exposta e que ela nos capacite, nos transforme e que ela nos encha, ó Deus. Nós oramos a Ti em nome e por amor do Teu Filho, do Senhor Jesus. Amém. Antes de a gente abrir o nosso texto, quero nos levar a pensar sobre uma expressão que a gente costuma usar no nosso dia a dia, que é um dia eu chego lá. Quando a gente fala assim, um dia eu chego lá, normalmente a gente está se referindo a um propósito, a um objetivo, obviamente melhor, em alguma medida daquilo que você está nesse momento. Então, você está falando de dinheiro, então você acha que é uma quantidade maior de dinheiro, você diz um dia eu chego lá. Se é uma quantidade de conhecimento, de compreensão de algum assunto, aí você olha para alguém que sabe mais do que você e diz um dia eu chego lá. E aí a gente usa esse tipo de expressão para muita coisa. Mas hoje eu quero chamar a nossa atenção para a gente pensar sobre um lá que é muito melhor do que essas outras coisas sobre as quais a gente fala, que é um dia eu chego lá na maturidade cristã. Eu quero chamar os irmãos para o texto de Efésios, no capítulo 5, no versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, provavelmente você já passou por esse texto algumas vezes na sua vida cristã. Você é um crente no Senhor Jesus Cristo, já tem um tempo em que você lê a Bíblia, é exposto à palavra de Deus. Então esse texto a gente se depara com ele vez por outra. Enchei-vos do Espírito. É interessante porque Paulo começa com esse e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão. No contexto anterior ele está falando exatamente sobre o contraste da vida de luz com relação à vida de trevas. E ele diz, olha, não é essa vida que vocês têm que buscar. Uma vida de devassidão, uma vida de embriaguez com vinho, uma vida de descontrole. E ele dá para a gente, e os comentaristas até falam que ele usa esse não vos embriagueis com vinho, mas como uma forma retórica de trazer o que é mais importante, que é, de fato, o enchei-vos do Espírito. Normalmente a gente pensa em encher-se do Espírito como se nós fôssemos os recipientes, e essa é a forma talvez mais imediata da gente pensar,
como se nós fôssemos os recipientes, então nós precisamos ser cheios, como se o Espírito Santo fosse uma água que fosse enchendo um copo, uma jarra, alguma coisa assim. Mas a ideia desse texto é ainda mais profunda do que isso, em termos do que enchei-vos do Espírito traz uma ideia mais de nós sermos cheios pelo Espírito, de nós alcançarmos esse enchimento, e a ideia para enchimento aqui é a mesma ideia para completude, para maturidade, certo? Que a gente tem durante a Escritura no Novo Testamento. Então a ideia que eu quero mostrar para vocês é que o apóstolo Paulo ele está falando aqui de maturidade, que nós precisamos ser maduros, cheios, e que essa obra é uma obra do Espírito. Nós somos cheios pelo Espírito Santo. E como é que essa maturidade ela chega? E por que eu comecei falando sobre um dia eu chego lá? Porque eu acredito, irmãos, que a gente pode ter vários objetivos aqui nessa vida, certo? A gente pode querer alcançar vários propósitos, não tem nada de errado se for uma coisa legítima, dentro da vontade de Deus, embasado na Escritura. Mas a minha impressão é que a gente fica muito perdido, às vezes, em objetivos, sem levar em consideração o objetivo maior que Deus tem para a minha e para a sua vida, que é você ter intimidade com Deus, que é você ter a maturidade espiritual, a maturidade cristã, que é você ser cheio do Espírito. Porque eu acho que a gente está correndo aí, nas nossas aulas da escola dominical, a gente tem falado sobre o uso do tempo, e como a gente anda super ocupado, como é um dos livros que a gente tem mencionado lá, e eu acho que a gente está super ocupado de coisas menos importantes e acaba esquecendo daquilo que é mais importante, que é ser completo, que é ser cheio em Cristo, que é ser cheio pelo Espírito, que é ser completo, que é ser maduro. Porque se chegar ao fim da nossa vida e a gente tiver alcançado todos esses objetivos que um dia a gente sonhou, e não tivermos alcançado a maturidade cristã, a gente não alcançou nada. A gente correu a corrida dos ratos, como se diz aí uma expressão, que você está ali correndo e você não chegou em lugar nenhum. Porque você não chegou lá. Você chegou lá para muitas outras coisas, mas para aquilo que era mais importante, você não chegou. E que vida de insucesso é essa? Você ter alcançado tanta coisa e não ser alguém maduro espiritualmente. Isso é um desastre para a vida de qualquer um, segundo a palavra de Deus. Então eu acho que a gente está tão distraído com o que o mundo diz para a gente, que é sucesso, que é felicidade, que é completude. Seja pleno, a gente ouve as pessoas falando isso, seja pleno, seja lá o que signifique, né? Você precisa de ser pleno, você precisa ter plenitude. Plenitude de quê? Ou então você ouve as pessoas falando gratidão, né? Isso ficou uma moda ultimamente. Gratidão, a pessoa fala gratidão. A próxima pergunta é: você é grato pelo quê e a quem? Você não fala gratidão para o universo como se fosse uma coisa etérea. Isso fica muito bonito, né, nas redes sociais, mas não serve para nada. Você precisa ser grato a alguém. E você precisa ser pleno também, ter completude, maturidade em relação a algo específico que é a vida cristã. E como é que eu alcanço isso? Está aqui o que o apóstolo Paulo deixou para a gente. Eu gosto muito desse texto por várias razões, e uma delas é porque dá para dividir em 3 pontos. Mas é porque, sintaticamente, a gente consegue entender aqui que o apóstolo Paulo ele trouxe para a gente essa ideia principal. Encham-se pelo Espírito. Sejam maduros, sejam completos pelo Espírito. E antes da gente começar a falar esse como, a gente tem que parar e pensar um pouco também sobre por que ele falou sejam cheios pelo Espírito.
Parece que é uma ordem, de fato é uma ordem, mas ao mesmo tempo é algo que é outra pessoa que faz por você, que é o Espírito. Pois é isso mesmo. Tem uma certa complexidade aí, que reflete também a complexidade que é a vida cristã. Deus opera em nós tanto querer como realizar. Tudo é obra de Deus, mas Ele requer que nós busquemos essa maturidade também. Então não adianta você ficar simplesmente esperando que a plenitude do universo chegue sobre você. Isso não vai acontecer. É algo que você precisa buscar, que você precisa fazer. Eu acho que às vezes a gente tem tanto medo dessa salvação pelas obras, que a gente descarta, sabendo que a salvação é pela graça, que a gente esquece que a gente tem que se esforçar para ser um cristão verdadeiro, que deve partir de nós, sim, uma luta pela santidade. Um buscar matar esses pecados de estimação, como vai ser colocado aqui. Algo, de fato, que parte de nós. É uma ordem. Sejam cheios, e é a ideia principal que está sendo colocada aqui. Sejam cheios pelo Espírito. Isso é algo que sim, deve partir de vocês, mas ao mesmo tempo vem da parte de Deus. Mas o que eu acho é que a gente deveria enfatizar mais essa parte do que parte de nós, porque senão a gente fica simplesmente esperando Deus completar a nossa vida e sem fazer nada em relação a isso. Sejam cheios pelo Espírito. Sejam maduros, sejam completos. E quando a gente entende que a gente tem uma maturidade, uma completude, a gente começa a sentir menos necessidade de outras coisas menos importantes. Ou então essas coisas têm um valor menor para a gente. Porque eu tenho uma maturidade. Eu tenho aquilo que é mais importante. O restante é contingente, pode ter, pode não ter. Mas eu tenho que buscar aquilo que é o mais importante, que é essa maturidade, essa completude que Deus pode nos dar pelo Espírito. Que ao mesmo tempo eu tenho que buscar. Pois é isso mesmo. Deus faz e você faz também. Ah, mas não consigo entender. Você não precisa entender não, é só buscar. Se você ficar buscando entender qual é a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, já teve gente que escreveu livros e mais livros e mais livros sobre isso. Aí no final das contas, de todos esses livros, se você quiser ganhar tempo e não ler, não dá para entender tudo. Deus é soberano e nós somos responsáveis. E quando é que você vai entender isso? Na glória, no céu. Agora eu acho que quando você chegar no céu, e eu também, a gente vai ter outras coisas para perguntar para Deus. Outras coisas para fazer também, né? Adorá-lo. Talvez depois de alguns milênios da eternidade, se é que a gente pode dizer assim, a gente... Sim, Senhor, mas aquele negócio lá da soberania, sabe? Acho que a gente fica muito perdido nisso e esquece do que é fazer. Pensa muito e esquece que é lutar pela santidade, porque o pecado jaz à porta. Aí você fica lá lutando para entender isso, mas o pecado jaz à sua porta. Você tem que lutar contra o seu orgulho, contra a sua imoralidade, contra a sua falta de humildade e tudo isso. E fica lá pensando sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Esquece isso aí por um tempo. E busca a maturidade, que é algo muito mais proveitoso, porque é aquilo que é mais importante. Sabe, se você vai ser rico, se você vai ser pobre, se você vai ter mais conhecimento, se você vai ter menos conhecimento, se você vai alcançar objetivo tal ou não vai alcançá-lo, tudo isso pode ou não pode ser na sua vida. O que você não pode deixar de ser é cheio do Espírito. Busque isso em primeiro lugar na sua vida. Como quem luta todos os dias por essa razão. Só que eu acho que é bem provável que a gente lute por isso só quando a gente é exposto à palavra aqui. Então é como se a gente lembrasse disso só no domingo à noite ou pela manhã. Isso é algo pelo que a gente tem que lutar todos os dias. E o que é interessante da palavra de Deus é que ela não deixa com que nós pensemos que isso é coisa do domingo. Porque ele diz, sejam cheios, sejam completos pelo Espírito. E aí ele diz o como. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Nesse sentido, Paulo mostra, eu estou buscando resumir aqui,
porque houve muitos avisos antes da mensagem. Estou reclamando não, viu? Só estou dizendo que vou ter que resumir, né? Até porque eu vou já falar que não pode ficar reclamando das coisas, né? Então tem que ser coerente. Nós precisamos buscar essa maturidade, essa completude que é dada pelo Espírito a partir da nossa adoração. Eu falei sobre isso da última vez que eu estive aqui no domingo à noite, 2 domingos atrás, mas Paulo mostra que essa maturidade, essa completude do Espírito, ela vem na nossa adoração. Ela vem quando a gente fala com as pessoas, entre as pessoas, a partir da palavra de Deus. E que a palavra de Deus faz parte da nossa conversa, faz parte do nosso diálogo, faz parte do nosso pensamento. E que a gente consegue perceber o mundo e a vida a partir da palavra. Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor no coração. Isso é uma adoração que flui da nossa vida, que flui do seu lidar com as pessoas, de modo que nós poderíamos pensar sobre isso até quando acontecem os conflitos, que é outro assunto aqui da escola dominical. Pense nos conflitos a partir da palavra de Deus. Tem um conflito, esse conflito aconteceu por quê? Por conta do pecado. Um dia nós não teremos mais conflitos, um dia nós não precisaremos mais de pacificadores, porque a gente vai ter a paz completa em Cristo Jesus. Mas até lá, a gente precisa resolver os nossos conflitos. Mas se a gente não conseguir, aquela pessoa é muito difícil, eu sei, eu tenho um Senhor no céu. Ele vai voltar, Ele vai me buscar. Esse conflito também, mesmo sendo tão difícil, ele ainda não define a minha vida, porque a minha identidade está em Cristo. Sabe, eu acho que a gente olha tanto para os nossos problemas, e eu acho que a gente esquece de olhá-los a partir da palavra de Deus. E pensar essa dor que eu estou sentindo, esse sofrimento que eu estou passando, pode ser Deus querendo me trazer maturidade, querendo me trazer ensinamento, querendo me trazer dependência dEle. Eu não estou dizendo que o sofrimento vai acabar, não. Eu só estou dizendo que você, pelo menos, vai olhar para ele de uma outra forma. E essa adoração, ela vai fluir da nossa vida, na nossa conversa, no nosso lidar diário. A palavra de Deus não deixa com que isso seja uma coisa só do domingo. Porque quando o texto aqui prossegue, ele vai falar dos relacionamentos do dia a dia. Marido, mulher, das relações de trabalho, das relações de pais e filhos. É o nosso dia a dia. E a nossa adoração deve estar presente aí. Mas eu acho que é mais possível se a gente se manter buscando os objetivos desse mundo, que a gente fale entre nós, não com salmos, hinos e cânticos espirituais, não cantando e louvando ao Senhor no coração, mas é possível que a gente fale entre nós de coisas superficiais, ou então, ao invés de falando entre nós com salmos e hinos, a gente está falando entre nós entre reclamações e murmurações. É tão difícil, está difícil mesmo. As coisas estão complicadas, crise, em casa está tudo muito difícil, o comércio não está girando, e a gente está só falando sobre isso. Está tudo de cabeça para baixo mesmo. O STF, é isso aí. Ou a Copa do Mundo das Mulheres. Algum assunto aí que a gente toma no nosso dia a dia. Mas sem fazer fluir a palavra de Deus a partir disso. De algo mais profundo do que o que esse mundo aqui traz. Mas ser cheio do Espírito, ser completo pelo Espírito, ter a maturidade que a gente tem que buscar, é quando a adoração, é quando esse falar entre nós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, passar a ser algo do nosso dia a dia, do nosso trato com as pessoas. Se é falando entre nós, ele está falando de relacionamentos, é nas suas conversas mesmo. Aquilo que você fala com as pessoas. Quando foi a última vez que você lembrou de um cântico ao conversar com alguém? Isso me lembra de um cântico, isso me lembra de um texto, isso me lembra da palavra de Deus. Mas se a gente está sendo cheio, não pelo Espírito, né? Se a gente não está sendo cheio
não é o Espírito que está nos enchendo, mas é o mundo que está nos enchendo, as coisas deste mundo que está nos enchendo, não vai fluir outra coisa de nós, a não ser o que esse mundo traz para a gente. Mais uma vez, não quero dizer que nós vamos, que eu estou dizendo aqui, pronto, agora a gente vai falar só entre nós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Então a gente não fala de mais nada a não ser coisa de igreja. Não, não é isso. A gente está falando de maturidade. Isso seria imaturidade. Maturidade é você olhar para tudo o que esse mundo traz para você e para mim. E pensar nisso a partir da palavra de Deus. Aí sabe o que acontece? As coisas deste mundo têm a sua importância, mas você pensa, tudo isso é vaidade. Tudo isso vai acabar. E tem uma coisa muito mais importante para eu buscar nisso tudo, que é a minha maturidade, é o ser cheio do Espírito. Então essa maturidade, ela flui na nossa adoração, no versículo 20, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você prestar atenção no texto, no 19 diz, falando, cantando, louvando, e no versículo 20 diz, e sempre dando graças por tudo. Esse gerúndio aí que a gente chama aí do português, né? Esse ando, ele reflete as ideias que dão base ao encher-se pelo Espírito. O que eu quero dizer com isso? É que ele está dizendo para a gente que a forma com que nós vamos ser cheios, maduros, completos a partir do Espírito também é a partir da nossa gratidão. Ser grato. Ser grato, e aí o texto diz, né? Sempre dando graças por tudo de bom que acontece conosco, a Deus. Ou sempre dando graças por todas as vezes que tudo dá certo em nome de Jesus, a Deus. Ou sempre dando graças por todas as coisas agradáveis. Não é nada disso, vocês já viram aí que não é. É sempre dando graças por tudo a Deus Pai. É dar graças pela dor, é dar graças pela doença. Porque não adianta eu simplesmente dizer assim, você tem que ser grato. Aí é mais vezes a ideia do hashtag gratidão, né? Não é ser grato simplesmente pelas coisas boas, isso aí a gente já entende que a gente tem que fazer. Eu estou falando de ser grato a Deus e mais uma vez, perceba como a ideia de maturidade está incluída aqui. Se ele dissesse para a gente dar graças por tudo que acontece de bom a nós, para Deus, isso já é algo minimamente esperado. A maturidade é você conseguir agradecer a Deus por aquilo que não é fácil de receber da parte de Deus. É você conseguir receber da parte de Deus um presente que quando você abre, é uma dor, é uma doença, é a rebeldia de um filho, é a dificuldade de tratar com a esposa, é um trabalho difícil, é uma frustração, é uma demissão, não sei. Alguma coisa de ruim. Coisa de ruim a gente daria vários exemplos aqui, não faltariam. Cada um de nós sabe qual é a maior dor que a gente recebe da parte de Deus. Maturidade é você conseguir olhar para essa dor e dizer, Senhor, muito obrigado. Também não estou dizendo para vocês, oh Senhor, muito obrigado por essa dor, porque também a gente sabe que não é fácil, né? Mas, nem que seja, oh Senhor, obrigado, se eu puder tirar, eu agradeço, mas eu tenho que agradecer, Senhor. Eu vou agradecer, é difícil, mas seja sincero mesmo. Não estou falando da gente viver numa realidade paralela, não. Essa vida é difícil mesmo, a gente já sabe disso. O que eu quero dizer é que isso é um nível, um level a mais de maturidade. Ser grato pelo que acontece de bom, todo mundo fala aí, hashtag gratidão, né? Ser grato a Deus pelas dores e dificuldades, aí sim é maturidade, aí sim é ser cheio, ser completo, ser maduro pelo Espírito Santo.
Certamente há dores e dificuldades acontecendo na vida de todos nós aqui. Não precisa ser nenhum profeta para saber disso. E dizer que eu sei que tem alguém aqui passando por uma dificuldade, assim é fácil, né? Assim todo mundo acerta. Mas dentro disso, tome isso que Deus tem colocado na sua vida para você sentir dor e sofrimento. E diga, Senhor, muito obrigado. O Senhor tem um propósito com isso. O Senhor quer me amadurecer com isso. E eu tenho que agradecer ao Senhor por isso. E não sair reclamando, porque o contrário disso é exatamente viver uma vida de murmuração. Ai, mais um dia. Ah, esse menino não se aquieta. Ah, mas essa mulher é muito difícil. Ah, mas esse homem, quando eu casei com ele, não era assim. Ah, mas esse trabalho, de novo, mais um dia. Ah, mas esse cliente. Ah, mas esse fornecedor. Ah, mas... E a gente fica reclamando da vida. Ah, mas esse remédio. Ah, mas essa doença. De novo. Ah, mas esse exame que não sai. Ah, mas esse plano de saúde é caro. Ah, mas... Aí você vai vivendo a vida reclamando. Imaturidade. A maturidade, ser cheio pelo Espírito Santo, é viver uma vida de gratidão a Deus. Senhor, eu sou grato a Ti, eu sou completo, eu tenho aquilo de que eu preciso. E se a gente entende mais uma vez que a maturidade é o propósito máximo dessa vida, todo o resto é graça. Eu tenho que ser grato a Deus. Eu posso perder qualquer coisa dessa vida, eu só não posso perder a minha fidelidade a Deus. Aconteceu um desastre, mas eu ainda sou fiel a Deus, pois você tem tudo de que você precisa. A gente às vezes precisa de uma mentalidade assim, da pior das hipóteses. Às vezes a gente não faz assim, a gente age a partir da pior das hipóteses. O que é que pode acontecer de pior aqui? O que pode acontecer de pior é isso. Então eu consigo suportar isso aqui. Então eu decido. Pois deixa eu dar a pior das hipóteses para você. O que é a pior das hipóteses da sua vida? Aqui nesse mundo, é você morrer. E Paulo já disse que a pior das hipóteses, nesse caso, é lucro. Você vai estar com Cristo. Eu acho que a pior das hipóteses na nossa vida é perder a nossa fé em Deus. É ser condenado por Deus. Jesus disse, você não tem que temer os ladrões não, vocês têm que temer aquele que pode levar sua alma para o inferno. É isso aí que você tem que temer. Se nós temos a Cristo, se nós fomos salvos por Cristo, essa hipótese já acabou. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Acabou. A pior das hipóteses acabou. Então você consegue ser livre para viver a sua vida buscando a maturidade, a completude que é dada pelo Espírito. De modo que as outras coisas ruins não são a pior das hipóteses. Então você consegue ser livre. Mas a gente se prende por outras piores das hipóteses, como coisas menores desse mundo. Por último, mais um ando aí para a gente, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa maturidade que é dada pelo Espírito, ela flui para a nossa vida também em termos de submissão uns aos outros, sujeição uns aos outros. Ah, mas isso é muito amplo. É meio amplo mesmo, mas o texto prossegue mostrando o que é submissão uns aos outros. É a mulher ser submissa ao marido, é o marido amar a sua esposa, se sacrificar por ela, que ao mesmo tempo é uma forma de sujeição. Se ele assim o fizer. Agora o marido geralmente pensa assim, né? Sacrificar pela mulher, o cara sempre pensa naquela hipótese. Tem um ladrão, aí o ladrão vai apontar a arma e eu vou me colocar na frente. Aquela cena bem, né, heróica. Ele não pensa que sacrificar pela esposa é a mulher lá cansada. E ele vai lá, a louça está ali, a TV está ali, a louça e a TV. Né? E o sacrificar não precisa ficar na frente do ladrão, não. É você dizer, meu amor, vá lá assistir que eu vou lavar essa louça. Pronto. Isso também é sacrificar-se. E é muito mais prático. A gente já sabe quem vai lavar a louça do almoço, né? Mas em coisas bem práticas, irmãos. E a mulher também pensa, não, ser submissa ao marido é na hora aquela decisão difícil da nossa vida, aí eu vou dizer,
Você que decida. Assim é fácil, né? É apoiar o marido mesmo naquela decisão que você está entendendo que pode ser que não dê certo. E também, se não der certo, você não diz assim, fui lá, avisei. É apoiar naquilo que dá certo, naquilo que não dá certo. E ser junto dele. É muito mais prático, irmão. Eu acho que a gente complica demais a vida cristã, sabe? Sujeitar-se uns aos outros. O texto vai falar também das relações entre pais e filhos. Não levar os filhos à ira. E os filhos obedecer aos seus pais. Mas como é que é isso? É obedecer. Tem muito mistério. Não, mas é porque o meu pai é complicado. Ele é seu pai e a ordem é você obedecer. Não tem complicação. A complicação é você conseguir obedecer, mas a ordem está clara. Mas aí, isso aí é só quando o meu pai ou a esposa, aí é a sujeição, né? A questão da sujeição. É só se for algo dentro da vontade de Deus. Está mandando você pecar? Não, então tem que se sujeitar. É simples. Sujeitando-vos uns aos outros. A maturidade, porque se a gente fosse se sujeitar só aquilo que a gente concorda, isso não seria maturidade. A maturidade é você se sujeitar àquilo que você tem alguma dificuldade de aceitar. Por quê? Porque é isso que está mandando aqui. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo diz lá em Filipenses, considere uns aos outros, uns superiores aos outros. Você considera o outro superior a si mesmo. Essa é a ideia de se sujeitar. Não é que o outro deve alguma coisa a você, é que você que deve tudo às pessoas. É simples também. É difícil de colocar em prática, eu sei, mas a ordem é clara. Então, resumindo aí os nossos 3 pontinhos, né? Sejam maduros como uma ação que vem do Espírito, mas deve ser buscada por nós. É isso que Paulo está dizendo. E isso flui com a nossa adoração a Deus, a nossa forma de ver o mundo a partir da sua palavra. Isso flui a partir da nossa gratidão, de uma vida de gratidão e não de murmuração. Isso flui através de uma submissão uns aos outros, e não em uma tentativa de nós tentarmos ser mais importantes, ou mais honrosos, ou seja lá o que for que esteja querendo fazer você ter alguma ideia de que você é mais importante do que o outro. Não é. Adoração, gratidão e submissão é aquilo que flui de uma vida que é cheia, que é completa, que é madura a partir do Espírito Santo. E eu acho que é isso, aliás, eu não acho, eu tenho clareza, certeza da parte da palavra de Deus, da parte do Senhor, que esse é o objetivo que eu e você devemos buscar na vida. Todo o resto pode ser, pode não ser. Todo o resto é contingente. O principal, irmãos, que nós temos que buscar para a nossa vida, para a nossa família, para aqueles que nós amamos, é a maturidade, é ser cheio, é ser completo, como uma obra que vem do Espírito Santo, mas deve ser buscada por nós. Todo o resto ainda está abaixo da pior das hipóteses que Cristo já resolveu. Vamos orar. Grandioso Deus, oramos a Ti e clamamos por Tua graça, para que o Senhor nos torne maduros, cheios, completos, como uma obra do Espírito Santo sobre a nossa vida. Clamamos a Ti e pedimos em nome de Jesus. Amém.